Quantos aqui tem uma expectativa de ouvir algo de Deus nessa noite? Eu preciso de pelo menos uns 30 incendiários. Estou com incendiário aqui nessa noite. Para quem não me conhece, meu nome é André Fernandes. Eu tenho 35 anos de idade, 3 filhos. Eu confesso que nos últimos 15 anos, desde que eu comecei a caminhar com Jesus, pouco mais de 17 anos atrás, eu tenho visto o Senhor me marcando. E por um tempo eu não entendia o porquê de tantas lutas, tantas provas, tantas circunstâncias adversas. Mas depois de um tempo eu entendi que as marcas fazem com que o evangelho que a gente crê não seja só uma ideia, seja uma verdade. Talvez você está aqui e o seu casamento tenha enfrentado algum desafio, talvez a sua família tenha enfrentado algum desafio, mas eu vim te lembrar que todo o processo que a gente vence com Jesus dá mais autoridade para aquilo que a gente ainda vai viver. Alguém está comigo? Diga amém. Então alguém vai falar com você sobre algo que está vivendo, você vai falar: irmão, deixa eu compartilhar minha história. Eu sei o que você está passando, eu já passei por isso, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Evangelho não é ausência de crises, mas quando estamos em Cristo, a Bíblia diz que nós nos tornamos mais do que vencedores. Não é ausência de lutas, mas é ausência de derrotas. Eu creio, a última palavra ainda é dele. Alguém crê nisso? Diga amém. Se puder diminuir só um pouquinho o volume da banda. Eu queria honrar a vida do Abraão. Cadê o Abraão? Você está onde, meu lindo? Cadê o Abraão? Você pode celebrar Jesus pela vida do Abraão, você pode aplaudir. Veio lá de São Paulo junto comigo hoje. Cadê o pastorzão da casa? Ele estava aqui agora. Ele está correndo para organizar tudo, deixar tudo pronto. Cadê? Eu quero muito honrar a sua vida. Apaixonado por Jesus. Fica de pé, por favor. Você pode aplaudir a Jesus. Você pode honrar pela vida do pastor. De verdade. Eu só estou aqui hoje por sua causa. Deus sabe, a minha família sabe. A gente está num tempo 100% focado na igreja local. É muito difícil sair. Cancelei muita coisa para estar aqui hoje. Quero honrar a sua vida, quero honrar essa igreja. E eu creio que Deus tem algo para essa noite, amém? A Bíblia diz em Salmos 92: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, eu vim aqui nessa noite só lembrar para alguém que pode estar passando um momento difícil, que tudo que Deus permite que a gente passe é para nos levar a novos níveis em Deus. E que toda ferida um dia fechada por Deus se torna um canal de vida para o próprio Deus. Tudo que eu prego hoje, eu prego com uma autoridade por conta de algo que o Senhor permitiu que eu passasse. Eu prego sobre cura, mas em 2018 eu estava usando fralda no leito de um CTI, 35 dias internado, com catéter na minha jugular, lutando para sobreviver. Então quando eu falo hoje sobre um Deus que cura, não é uma ideia sobre um Deus que cura. Eu sei que Ele cura porque Ele me tirou de um leito de morte. Quando eu falo sobre um Deus que restaura, eu lembro do meu primeiro ano de casamento. Se não fosse a misericórdia de Deus, irmão, eu não estava casado no meu segundo ano, no meu terceiro ano. Mas eu e a Kezinha, a gente completou 15 anos de casado em dezembro. E até que Deus tem nos sustentado. Então hoje, quando eu falo sobre um Deus que restaura, eu sei o que é Deus entrar em cena aos 45 do segundo tempo e mudar a sorte da nossa família. Tem alguém que já viveu uma restauração com Deus em alguma área da sua vida? Quando eu falo sobre um Deus que provê, irmão, não é uma ideia. Não me ensinaram sobre um Deus que provê. Eu vi Deus entrando em cena e mudando a minha história financeira. Eu sei o que é depender de ajuda para fazer compras em casa, mas eu também sei o que é Deus mudar a minha sorte. Então o que eu vou falar com você hoje não são ideias sobre Deus. Fala para quem está do seu lado, fala: essa geração não precisa de mais ideias sobre Deus. Fala com autoridade, fala: a gente precisa de uma revelação de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, amém? O tema dessa conferência é legado. E qual é o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos? É uma revelação de Jesus. Tem muita gente se preocupando em deixar uma ideia sobre Jesus. Tem muita gente se preocupando em deixar um discurso sobre Jesus. Mas a verdade é que um discurso sobre Jesus, ele não convence. Os nossos filhos, eles não estão preocupados com aquilo que a gente fala. Eles estão atentos àquilo que a gente faz. Irmão, primeira chave que eu quero liberar sobre você, e se fizer sentido alguma coisa, anota ao longo da mensagem, medita ao longo da semana. Eu creio que Deus pode mudar a história de alguém aqui nessa noite, amém? Primeira chave que eu quero liberar é que o nosso discurso até convence, mas é o nosso exemplo que arrasta. Como pastor local, uma das coisas que eu mais vejo são
pais preocupados que a igreja faça com que os seus filhos se tornem apaixonados por Jesus. Então tem muitos pais que deixam os filhos no kids e a expectativa deles é que os filhos se tornem homens e mulheres apaixonados por Jesus. E uma das coisas que eu tenho falado para a nossa igreja lá em São Paulo é que os seus filhos não vão se tornar homens e mulheres apaixonados por Jesus se eles não veem paixão em você. Tem muitos pais que deixam os filhos no kids, mas não servem a igreja, não se envolvem com a igreja, não dizimam na igreja, não participam da igreja, não celebram o mover de Deus na igreja. Irmão, não ache que o seu filho vai ser muito diferente do que você está sendo. O seu filho vai ser uma expressão do que ele vê em casa. Alguém está comigo? Diga amém. Tem muita gente que no domingo passa o almoço falando mal do pastor, da liderança, da igreja, e acha que quando os filhos crescerem vão ter a alegria de estarem plantados na casa do Senhor. Mas a verdade, irmão, é que os nossos filhos estão mais atentos naquilo que a gente faz do que naquilo que a gente fala. O que vai mudar a história da nossa casa? O que vai mudar o destino profético dos nossos filhos? Gente, se puder diminuir só um pouquinho, a bateria só um pouquinho, obrigado. O que vai mudar o destino profético dos nossos filhos? É quando nós, como pais, nos posicionarmos como aqueles que têm a autoridade dada por Deus para liberar destinos. A gente vê desde Abraão, de Isaac, Jacó, a gente vê entre os judeus essa cultura é muito forte. Os pais não abrem mão de se posicionar como voz profética sobre os seus filhos. Eles colocam a mão sobre a cabeça dos seus filhos, eles liberam palavras de destino sobre os seus filhos. Eles ensinam no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviarão dele. O primeiro texto que eu trouxe aqui, a palavra fala que quando estamos plantados na casa do Senhor, nós floresceremos. Tem alguém plantado na casa do Senhor? Diga amém. Esse é o princípio do legado. Herança é aquilo que a gente deixa para alguém. A herança ela pode ser conquistada, tem a ver com o nosso patrimônio. A herança ela pode ser transferida, tem a ver com o que a gente deixa quando parte. Mas legado é muito mais poderoso. Legado não pode ser transferido, comprado. O legado é diferente da herança. A herança é aquilo que você deixa para alguém, mas o legado é aquilo que você deixa em alguém. Eu pastorei jovens por muitos anos, e eu conheci jovens que diziam: pastor, meu pai deixou uma herança boa, mas a última coisa que eu quero ser é parecido com meu pai. Isso é um exemplo claro de alguém que recebeu herança, mas que não recebeu legado. Mas eu tenho tido a oportunidade de conhecer pessoas que dizem o contrário também: pastor, o meu pai não teve a oportunidade de me dar patrimônio nenhum. Meu pai não deixou um terreno, uma casa, um carro, mas a coisa que eu mais amo é lembrar daquilo que meu pai me ensinava. Eu quero ser como meu pai era. A igreja, irmão, precisa se mover debaixo de um propósito de construção de legado, porque senão como que uma outra geração vai contar a respeito da grandiosidade dos feitos de Deus? A Bíblia diz: uma geração contará a outra geração a respeito da grandiosidade dos feitos de Deus. A gente vê na Bíblia, na história bíblica inteira, um ciclo. Uma geração era abençoada, gerava conforto para os seus filhos usufruíam da bênção que veio através do posicionamento dos seus pais. Mas em algum momento eles esqueciam do motivo pelo qual eram abençoados. E aí começavam a misturar a sua religião com outras religiões, começavam a misturar o seu povo com outros povos. E a Bíblia em vários momentos nos mostra que quando uma geração é muito cercada de conforto e ela se esquece do propósito, provavelmente essa geração vai se tornar uma geração fraca. Tem um provérbio oriental que diz que homens fortes geram tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos, e homens fracos geram tempos difíceis. A gente vê na história bíblica que quando essa geração fraca se perdia, o Senhor permitia que eles fossem levados cativos. E depois de algum tempo alguém se lembrava no cativeiro: eu lembro que os meus avós, eu lembro que os nossos pais falavam a respeito de um Deus poderoso. Quem sabe se nós clamarmos a esse Deus, Ele não vai ter misericórdia de nós. A Bíblia diz que quando uma geração se arrependia, Deus então favorecia eles, dava liberdade, autoridade, transbordava financeiramente. E aí então eles viviam as bênçãos do posicionamento de Deus. Até que algum tempo depois, alguma geração se esquecia do que Deus fez. Irmão, olha para mim. O que eu vim liberar sobre você como ensino, mas também profetizar sobre você e sobre a sua casa, é que os nossos filhos não vão precisar perder nada para valorizar aquilo que eles já receberam. Alguém está comigo? Diga amém.
Os nossos filhos são herança do Senhor, são a continuidade da igreja, são a próxima liderança da igreja. Hoje somos pastoreados por homens de Deus. Daqui a alguns anos, os homens de Deus que vão liderar a igreja são os nossos filhos. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: será que isso nos alegra ou isso nos assusta? Entendendo que o futuro da igreja de Jesus no Brasil está diretamente ligado aos nossos filhos, isso nos preocupa ou nos deixa em paz? Os nossos filhos precisam ter experiências com Deus, a nossa casa precisa ter experiências com Deus, o nosso casamento precisa ser marcado com experiências com Deus, o nosso chamado precisa ser formado a partir de experiências com Deus. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Senão a gente vai ter só uma ideia sobre quem Deus é. Deus, Ele quer se relacionar com a gente. Deus, Ele quer se revelar para a gente. Esse é o projeto desde o jardim. Todos os dias o homem ouvia os passos de Deus caminhando no jardim e ele corria para ter relacionamento com Ele. Igreja, eu vim aqui só para lembrar que legado no que diz respeito a uma família de Deus tem tudo a ver com conhecimento de Deus. Os nossos filhos precisam conhecer ao Senhor, os nossos filhos precisam ser marcados pelo Senhor, os nossos filhos são herança do Senhor e Deus é ciumento. Os nossos filhos não vão ser pedra de tropeço, eles não vão ser enganados por uma agenda comunista, os nossos filhos não vão ser enganados por essa agenda progressista. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo um tempo em que querem relativizar tudo, o sexo, o gênero é relativo. Tem pais que não definem mais o nome dos seus filhos, colocam nomes neutros para que quando o filho cresça, decida se ele é homem ou mulher. Isso já foi decidido, irmão. No ventre da mãe, quando Deus definiu se é macho ou fêmea, não há neutralidade em relação a isso, não há dúvida em relação a isso. Que pode ter uma opção sexual, é uma escolha a partir de um prazer sexual, cada um tem a sua liberdade de escolha. Mas não existe um cromossomo como cromossomo neutro. Se você fizer análise do DNA, você vai ver macho ou fêmea. Nos tempos de hoje, o gênero é relativo, a fé é relativa. Pela primeira vez ao longo da história, o IBGE, ele agora considera uma categoria chamada evangélicos não praticantes. Eu lembro que quando eu fazia parte de uma outra religião antes de me converter, eu me dizia parte daquela religião e eu sempre complementava dizendo não praticante. Mas qual é o sentido de termos uma fé que não praticamos? Qual é o sentido de termos uma crença que não praticamos? Isso tem a ver com a relativização da fé. Quando a fé é relativa, quando o gênero é relativo, quando Deus é relativo, a família se torna relativa também. Em algumas escolas não se celebra mais o dia dos pais ou o dia das mães, celebra o dia do cuidador ou o dia da família. Mas se nós como igreja não estabelecemos fundamentos e não estivermos preocupados com o legado que a gente vai deixar para os nossos filhos, aquilo que para a gente sempre foi óbvio, inabalável, inegociável, inflexível, pode se tornar relativo. Algum tempo atrás um pastor falou que a Bíblia precisa ser atualizada. Irmãos, olha para mim. O legado da igreja e o legado de uma família de Deus é não negociar o que é inegociável, não se esquecer dos fundamentos que nos mantiveram até aqui, é trazer à memória o que nos dá esperança, é lembrar do porquê fazemos o que fazemos, porque nós somos chamados de povo de Deus. A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. E é assim que começa legado. Alguém está comigo? Diga amém. Vocês estão felizes ainda? Diga amém. Ficou um clima sério aqui agora, né? Não dá para falar de legado, irmão, sem falar de temor. Salmo 128 diz que o homem que teme ao Senhor é feliz e próspero em tudo que faz. Tem sua mulher assentada junto à mesa, os seus filhos ao redor dela como brotos de oliveira. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o que protege a gente, o nosso casamento. Por que eu não faço algumas coisas que poderia fazer no meu casamento? Porque o temor do Senhor me blinda.
E quando os nossos filhos veem em nós temor, eles são criados a partir de temor. Quando os nossos filhos veem em nós paixão, eles se desenvolvem a partir de uma perspectiva de paixão. Irmão, olha para mim, os nossos filhos precisam ver em nós uma paixão por Jesus. Os nossos filhos precisam ver em nós temor por Jesus. Os nossos filhos precisam ver em nós fome por mais de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Eu creio que uma das chaves para a gente gerar um legado poderoso e irrepreensível é a gente tornar os nossos filhos especialistas em Deus. Sabe, a gente olha para a história de Davi, e o que eu acho interessante na história de Davi é que Davi não era especialista em gigantes. Muitas vezes a gente olha para a história de Davi, olha para mim, a gente acha que quando Davi lutou contra ursas e contra leões, ele estava sendo preparado para lutar contra gigantes. Mas na verdade, Davi não estava sendo preparado para ser um bom lutador. Tem muita gente que acha que a ursa e o leão estavam forjando a capacidade de luta de Davi para quando o gigante viesse, ele estivesse pronto para a batalha. Irmão, o que a Bíblia está ensinando a partir da história de Davi não é que as lutas de Davi prepararam ele como um bom lutador para enfrentar os próximos desafios. O que a Bíblia está ensinando é que Davi aprendeu a confiar em Deus. Ele enfrenta uma ursa, ele confia em Deus e ele vence a ursa. Ele enfrenta um leão, ele confia em Deus e ele vence o leão. Então quando ele enfrenta um gigante, ele confiava em Deus e ele vence gigantes. Irmão, olha para mim, Davi não era um especialista em batalhas, Davi era um especialista em Deus. A história de Davi é sobre confiança em Deus, não é sobre alguém forte em batalhas. Porque se fosse só sobre alguém que lutava bem, não tem a ver com a glória de Deus sobre Davi, tem a ver com as características de Davi para lutar. Davi não foi forjado para ser um UFC gospel da época. Não é sobre ser alguém que dominava técnicas de luta, era sobre ser alguém que confiava em Deus. Então quando ele vê um gigante, ele fala: eu confiei no Senhor no passado e o Senhor me livrou da ursa. Eu confiei no Senhor no passado e o Senhor me livrou dos leões. Eu continuo confiando no Deus da minha salvação e Ele vai me livrar de gigante. Tem um determinado momento que o salmista fala: eu elevo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? Naquele contexto, irmãos, naquela época, era comum no alto dos montes serem colocados imagens de outros deuses. O que Davi está dizendo não é que ele não tinha opção. O que Davi está reafirmando é que em meio a todas as opções, ele continua escolhendo Deus como sendo o seu Salvador. Ele fala: eu elevo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? E ele reafirma: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A história de Davi nos ensina algo. Não é sobre habilidade, é sobre intimidade. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. E se o som puder aumentar só um pouquinho o ganho do meu microfone, fala: não é sobre habilidade, diga, é sobre intimidade. Obrigado, lindão. A Bíblia diz: conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Tiago 4,7 diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Salmos 27,14: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmos 9,9: o Senhor é o nosso refúgio, Ele é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. E os que conhecem o seu nome confiam em Ti, pois Tu, Senhor, jamais abandonas os que Te buscam. Salmos 16,8: eu sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, eu não serei abalado. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Outra chave que eu quero liberar sobre legado é que os nossos filhos vão ser uma geração forte, nosso casamento vai ser forte, se a gente não se limitar em sentir Jesus. Irmão, uma das crises dessa nova geração é que a gente aprendeu a se deleitar em sentir Jesus. Isso é muito bom, mas a gente não pode parar por aí. Porque se nós tivermos uma fé sensorial, a gente ama sentir Jesus, a gente ama estar nesse ambiente de glória, isso é bom, mas o desafio da fé não é cair no Espírito, o desafio da jornada de fé é andar no Espírito, é termos profundidade, é conhecermos ao Senhor, é a gente não se deixar levar por qualquer vento de doutrina, é a gente não desanimar na fé por qualquer circunstância. Irmão, se a gente pega a história dos heróis da fé, Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, a gente vê que todos eles foram forjados em meio a tempos difíceis. José se tornou um governador porque naquela época havia fome.
gente olha para a história de Davi, ele foi perseguido por quem ele mais protegeu. A gente olha para a história de Noé, ele foi considerado estúpido até que as primeiras gotas de chuva caíram. A gente olha para a história de Abraão, ele foi convidado a abrir mão de toda a zona de conforto, sair do lugar que ele conhecia, abrir mão da família dele, para ir para um lugar que ele nem sabia qual era. Irmão, a gente olha para a história de Jesus. Jesus nasceu num lugar emprestado, foi sepultado num lugar emprestado. Mesmo sendo Deus, abriu mão de toda a sua glória e se fez o mais simples entre todos os homens. Foi humilhado, foi ferido, foi vendido, mas obedeceu até o fim. A Bíblia diz que, como uma ovelha sendo levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Irmão, a fé do tipo de Deus, a fé inabalável, é uma fé que não depende de circunstâncias. Alguns pastores vieram falar comigo durante a pandemia: irmão, como é que está a sua igreja? Tá bem, pastor. Por quê? Porque muita gente saiu da minha igreja no meio da pandemia. Não, pastor, quem abriu mão da fé por causa da pandemia não caminhava em fé. Porque na história bíblica a igreja sempre cresce em tempos de crise. Flávio Josefo, que era um historiador da época, ele diz que cada gota de sangue de um cristão que caía no chão era como uma semente do evangelho que plantava e florescia e frutificava. A igreja não parou por causa da perseguição, a igreja não parou por causa da humilhação, a igreja não parou por causa do Covid. Se você está de pé, é um sinal claro de que Deus continua guardando você. A Bíblia declara sobre isso. Eu quero que você declare com autoridade. Levante suas mãos e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O legado que a gente precisa deixar para os nossos filhos é uma fé inabalável. Porque se a gente se entristece com Deus quando as coisas vão mal, a gente está ensinando para os nossos filhos que o caráter de Deus, ele é volúvel. Deus é bom quando está tudo bem, Deus é mal quando está tudo mal. Mas não é essa a verdade. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. A bondade do Senhor e a misericórdia dele nos acompanham, são a nossa bandeira. No dia mau, Deus é bom, no dia bom também. Quando as portas se fecham, Deus é bom. Quando as portas se abrem, também. Quando a gente prospera, Deus é bom. Quando os tempos são difíceis, também. Quando todo mundo nos apoia, Deus é bom. Quando todos os amigos se esquecem de nós, também. O caráter de Deus não se move de acordo com as circunstâncias. Irmão, Jesus acaba de ser traído por Judas e ele recebe Judas chamando ele de amigo. Amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem. O que Jesus está ensinando para a gente é que a falta de caráter do outro não muda o caráter dele. A falta de caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus. Igreja, olha para mim. Os nossos filhos, a nossa casa, o nosso casamento precisa se mover debaixo de uma fé inabalável. 2023, a gente tem profetizado na nossa igreja, já é o melhor ano da nossa vida, é o ano das portas abertas, Márcio, é o ano de multiplicação, é o ano de aceleração. Pastor, você não está vendo economia? Não, eu não estou me movendo por uma economia, eu estou me movendo por uma palavra. Você não está vendo o governo? Não, eu não estou preocupado com o governo, eu estou preocupado com uma palavra, porque governos passam, crises passam, governos passam. A Bíblia diz: todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. As coisas passam, ministérios passam, pastores passam, denominações passam, empresas passam, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Amém? Tim Keller diz: você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa até que Jesus se torne tudo o que você tem. Sabe, eu passei por alguns momentos assim que as minhas bases de segurança foram removidas para que eu pudesse lembrar que Jesus era tudo o que eu precisava. E é interessante porque mesmo quando tudo que a gente tem como base de segurança é removido, se permanecermos com a nossa fé em Jesus, tudo que foi perdido vai ser restaurado. Pega essa chave, irmão. Guarda isso no teu coração. Se a gente perder tudo, mas não perder a fé, a gente não perdeu nada. Fala para quem está do seu lado: se perdemos tudo, mas não perdemos a fé, não perdemos nada. Sabe, 2018 foi um tempo difícil na minha casa. Eu estava pregando sobre Jesus num dia, eu estava sendo internado às pressas no dia seguinte.
Meu coração quase parou, minha válvula mitral estava destruída. Eu fiquei com antibiótico 24 horas por dia na veia, 3 injeções na barriga todo dia, usando fralda, catéter na jugular, catéter na subclave direita. E eu vou botar entre aspas, no fundo do poço. Mas Jesus ainda estava lá, Jesus ainda estava no barco, Jesus ainda estava no meu quarto, Jesus ainda estava dentro de mim, Jesus ainda era o centro da nossa casa. Então, metade de 2018 eu estou internado, 3 meses depois eu estou vivendo milagres, eu estou vivendo renovo, eu estou vivendo novos níveis em Deus, eu estou vivendo novos níveis em fé, eu estou vendo Deus me usar como instrumento de cura. O problema é que muitas vezes a gente olha para a nossa crise, a gente acha que a gente é a nossa crise. Irmão, você não é a sua crise, você não é o seu problema, você não é o seu gigante, você é quem Deus diz que você é, você tem o que Deus diz que você tem, você pode o que Deus diz que você pode. Alguém aqui comigo nessa noite? Aleluia! Então que tipo de legado que a gente vai deixar? Que tipo de história a gente está construindo com Deus? Nós não somos daqueles que, colocando a mão no arado, olhamos para trás e retrocedem. Nós somos daqueles que permanecem e serão salvos. Salmo 128:1 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos. Feliz será e tudo te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e você verá o bem de Jerusalém todos os dias da sua vida, e verá os filhos dos teus filhos, e verá a paz sobre Israel. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O pastorzão pediu para eu falar um pouco sobre o meu testemunho. Alguém consegue ouvir mais 15 minutos de mensagem aqui? Alguém está feliz com Jesus ainda? A minha história é interessante. Eu não sei o que é mais louco, se é eu estar pregando para você ou se é você estar sentado para me ouvir. Porque há quase 20 anos atrás, a última coisa que eu imaginei é que eu me tornaria evangélico. Eu não gostava de crente, eu não gostava de igreja, eu não gostava de pastor. Mas um dia eu recebo uma notícia: meus pais tinham se convertido. Eu morava fora, eu fazia faculdade, meu pai me ligou: filho, a gente teve um encontro com Deus e a gente se converteu. Eu falei: como assim, pai? Você virou crente? É, filho, a gente virou crente. Eu falei: tá bom, pai, vou continuar amando vocês. E eu lembro que eu entrei em crise, porque eu fiquei pensando: se perguntarem qual que é a religião dos meus pais, agora eu vou ter que dizer que meus pais são crentes, meus pais são evangélicos. E eu lembro que aquilo me deixou mal. Alguns meses depois, eu entro de férias da faculdade, vou visitar meus pais. Aí meu pai fala: filho, tem um pastor que eu queria muito que você conhecesse, ele é muito gente boa, ele quer orar com você. Eu falei: paizão, eu até aceito o fato de você se tornar crente, mas trazer pastor para dentro de casa já é demais, pai. Ele falou: filho, é muito rápido, ele é muito gente boa. Eu falei: tá bom, pai, eu estou na sua casa. Fazer o quê? Eu lembro que só de birra, eu nem troquei de roupa, eu não escovei os dentes, eu não tomei banho. Eu falei: eu vou ficar do jeito que eu estou. Ele falou: pode ficar do jeito que você está. Eu falei: então tá bom. Aí daqui a pouco entra o pastor. Eu sempre brigo que ele era diferente, ele parecia o pinguim do Batman. Alguém lembra do pinguim do Batman, aquela versão antiga? Eu falei: tudo bom, pastor? Aí logo depois veio a esposa do pastor. Eu falei: tudo bem, esposa do pastor? Aí depois entraram as filhas do pastor. Eu falei: uou, interessante. Vamos ouvir o que ele tem para falar, né? Falei: senta aqui, gente, vocês estão à vontade. Nessa hora eu já estava arrependido de não ter escovado os dentes, tomado banho. Senta aqui, isso aqui é uma água com gás, Ferreiro Rocher, um sorvete. E aí eu lembro que naquele primeiro encontro com o Evangelho, a gente ficou, sei lá, 1 hora conversando, 2 horas conversando. Ele só falava sobre José, o sonhador. E aí no final da conversa ele fala: você é como José, você é um sonhador. Eu vou te dar um livro. Ele me deu o livro, meu primeiro livro cristão, A Quarta Dimensão, do Paul Yong-Soo, que fala sobre a fé. Eu lembro que eu devorei aquele livro. Eu falei: cara, isso aqui é interessante. E o problema é que eu estou começando a gostar disso aqui. Aí eles foram embora. Minha mãe falou: e aí, filho, o que você achou? Eu falei: mãe, achei legal, pastor. Inclusive, se conseguir o MSN da filha do pastor, eu queria conhecer mais sobre a fé dele. Alguém aqui é da época do MSN, gente? Uau! Alguém da época do ICQ? Se você é antes dessa época, nem levanta a mão, por favor, ok? Fica só entre a gente aqui.
E aí ela pegou o MSN da filha do pastor. Para minha mãe, meus pais estavam eufóricos, né? Uau, o André quer conversar com a filha do pastor. E eu só queria conversar com a filha do pastor. Eu não sabia que eu ia me tornar crente. Eu conversava com ela sobre assuntos que não tinham nada demais. E eu lembro que um dia ela falou: André, eu tenho que sair, tá na hora do culto, daqui a pouco eu tenho que estar na igreja. Eu falei: não, mata o culto hoje. Tipo matar aula, sabe? Falta o culto hoje, vai domingo que vem, você vai toda semana. Ela falou: não, o culto para mim é prioridade. Eu falei: me dá o endereço então do culto. Ela me mandou o endereço. Estava umas 2h30 de distância. Eu entrei no ônibus, fui correndo para lá, peguei uma lotação, me perdi. Eu lembro que na metade do caminho eu já estava assim: cara, o que eu estou fazendo? Será que eu estou apaixonado? Será que Jesus quer me levar para algum lugar? Ou isso é muito de Deus, ou isso não é de Deus. Aí eu chego na congregação, uma Assembleia de Deus pequena, numa rua escura. Tinha um diácono de terno e gravata. Ele estende a mão e fala: paz do Senhor, varão. Como assim, varão? Alguém já se assustou quando ouviu isso pela primeira vez ou não? Eu não sei se você é crente de berço. Para mim foi muito estranho. Paz do Senhor, varão. Eu falei: oi? Paz do Senhor, meu amado. Eu falei: opa. Aí ainda falou assim, ainda piorou. Ele falou: você veio buscar o Senhor? Aí eu pensei: na verdade eu vim buscar a filha do pastor, mas se o Senhor vier junto. Eu falei: vim. Eu falei: meu irmão, a filha do pastor já chegou? Diante de Deus. Ele falou: não, ainda não. Porque eu falei: não, só para saber. Aí daqui a pouco ela chegou, vestido até o tornozelo, aquela assembleiana nata. Eu falei: uau, você tá linda, vamos sentar? Ela falou: não, a gente não pode sentar junto. Eu falei: onde é que eu sento? Qualquer lugar que tiver disponível. Só tinha um lugar disponível na igreja. Aí eu sentei. Aí daqui a pouco o cara do meu lado levanta, o do lado direito levanta. Eles abrem um livro. Aí eu olho, todo mundo que estava perto de mim abriu um livro. Eu falei: meu irmão, eu não recebi esse livro. Ele falou: você faz parte do coral? Eu falei: coral? E eles começaram a cantar. Eu sentei no meio do coral. Minha primeira experiência numa igreja evangélica foi desesperadora. Amém, irmão? Pode celebrar, me ajuda aí. Até hoje eu estou lidando com esse trauma. Eu olho para ela está desesperada, falando: senta, pelo amor de Deus, senta. Ninguém me explicou, não sabia como é que funcionava. Não tinha isso na missa. Termina o culto, ela falou: e o que você achou? Eu falei: cara, quer saber? Gostei. Domingo que vem eu acho que eu volto. Aí no domingo seguinte eu voltei, no outro eu voltei. Eu comecei a chegar às 6 da manhã, eu pegava o culto de consagração, o culto de oração das irmãs do coque, o culto da escola bíblica dominical. E para resumir, irmão, eu me casei com a filha do pastor. 15 anos de casado, 3 filhos. Sabe o que eu acho muito simbólico? Sabe o que eu acho muito simbólico? Isso não é uma coincidência. Porque o meu sogro chegou lá em casa hoje à tarde. Eu falei: sogrão, eu vou pregar lá no Mato Grosso, quer ir comigo? Ele falou: Mato Grosso do Sul. Eu sabia que tinha uma rixa, não sabia que era tão grande. Eu falei: sogrão, eu vou pregar em Campo Grande. Tem Campo Grande lá também não, né? Os caras: não, só aqui, irmão. Só aqui. Aí eu falei: sogrão, eu vou pregar lá no Mato Grosso do Sul. Amém, celebra aí, me ajuda. Ele falou: tá bom daqui, eu vou lá com você. Meu sogro tá aqui. Onde é que tá meu sogro, inclusive? Você tá onde, sogrão? Hã? Tá aqui atrás? Vem cá, sogrão, só pra gente celebrar a sua vida. Você pode celebrar Jesus pela vida do meu sogro? Aí sim, hein? Obrigado, sogrão, Deus abençoe. Ele é diferente assim, mas minha esposa é linda, tá, gente? Eu sei que você pensou isso. Vai no meu Instagram depois, tá tudo certo. Obrigado, pastor. Por que eu tô falando isso? Porque eu sou a pessoa mais improvável para estar vivendo o que eu estou vivendo. Mas um dia Jesus entrou na minha casa. Um dia eu abri a porta para Jesus entrar. E Ele mudou a minha história. Irmão, guarda esse nome de Jesus. O primeiro milagre de Jesus que a Bíblia relata é o milagre num casamento. O vinho acabou, Jesus transforma a água em vinho. Alguém lembra disso? Diga amém. Sabe uma coisa que é tão simples, mas que às vezes a gente não percebe e é tão poderosa?
é que Jesus estava naquela festa porque ele foi convidado. Aqui existe o termo penetra também, quando alguém vai numa festa sem ser convidado? Ok, aliviado. Vai que aqui tem outro significado, não sei. Falei Mato Grosso aqui, já fui quase vaiado, mas vamos lá. Você consegue imaginar Jesus perguntando para os discípulos: o que vai ter hoje? Jesus, vai ter uma festa de casamento aí. Rapaz, quer saber? Vamos lá, não tem nada a fazer, a gente come e depois a gente vai embora. Alguém consegue imaginar essa cena? Não, irmã. Quem falou sim? Não, irmã. Eu não consigo imaginar Jesus penetra de casamento. Pelo amor de Deus. Que Jesus é esse, gente? Imagina os convidados falando: quem que é aquele cara barbudo ali? Não sei. Chegou com 12 caras aí. Tá comendo muito. Misericórdia. Vocês estão comigo ainda, amém? Eu não consigo imaginar Jesus entrando de penetra no casamento. Então, para mim, um princípio básico é: Jesus tinha o nome dele na lista da festa. Então, pega essa chave. Tem momentos da nossa vida que a gente não vive milagres na nossa casa porque a gente não está convidando Jesus para a nossa festa. Se o vinho acabasse, mas Jesus não tivesse sido convidado, a história seria outra. Mas o vinho acabou e a diferença é que Jesus estava lá. O que mudou a minha vida? O que mudou a sua vida? O que vai mudar a nossa história? O que vai mudar a história dos nossos filhos? É quando o nome de Jesus for sempre o primeiro nome de qualquer lista. Jesus tem que ser o sócio majoritário da nossa empresa. Jesus tem que ser o pastor presidente da nossa igreja. Jesus tem que ser o sacerdote, a pedra fundamental da nossa casa. Alguém está comigo? Diga amém. E quando Jesus entra, irmão, algumas coisas começam a acontecer. Primeiro porque a vida de Deus não divide espaço com ninguém. Onde a vida de Deus entra, a morte tem que sair. Onde a vida de Deus entra, a tristeza tem que sair. Onde a vida de Deus entra, a miséria tem que sair. Sabe, a história da minha conversão e tudo que eu estou vivendo a partir de Jesus tem a ver com um dia que eu disse: sim, Senhor, eu reconheço que não faz sentido viver se não for com você, que não faz sentido construir uma história se não for com você. Uma decisão mudou a história da minha família, da minha casa, dos meus filhos. Sabe uma coisa que eu tenho vivido que é poderoso? Eu não tive a graça de ter um pai pastor. Eu não tive uma criação cristã. Pela misericórdia eu me tornei o primeiro pastor da minha família. Há 2 meses atrás eu fui para Orlando. Eu tive a honra de poder derramar óleo sobre a cabeça dos meus pais. E eu consagrei os meus pais ao ministério pastoral. E é sobre isso que o Evangelho fala. O Evangelho não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que Jesus faz a partir do momento que Ele entra na tua história. Eu não tive a graça de ter um pai pastor, mas os meus filhos estão tendo a graça de poder ter um pai pastor. Eu não tive a graça de ter uma criação que era cristã, mas os meus filhos estão tendo a oportunidade de ter uma criação cristã. Quando o Evangelho entra na nossa história, irmão, não tem mais a ver com o tipo de pai que você teve. Agora é que tipo de pai o seu filho vai ter. Quando você dissipa o seu chamado, não é mais que tipo de líder você teve, é que tipo de líder o seu liderado vai ter. Quando o Evangelho entra na nossa história, literalmente as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O pastor pediu para eu falar um pouco sobre algumas histórias que eu vivi com Deus. A minha conversão foi muito marcante, mas sem dúvida nenhuma o que eu vivi no nascimento da nossa primeira filha foi uma das coisas mais intensas que a gente viveu com Deus. A gente casou muito novo, eu tinha 20 anos de idade, a minha esposa tinha acabado de completar 17. Eu sei, a gente casou bem novo, eu sei. Meu sogro teve que assinar para dizer: eu concordo com isso, está tudo bem. E você sabe como é que é, a igreja ficou alguns meses esperando que ela tivesse grávida. Agora o bebê vai nascer, ela deve estar grávida. E deu 6 meses, o bebê não nasceu. E deu 1 ano, o bebê não nasceu. Não, a gente não casou porque estava grávida. A gente casou porque não queria adiar algo que Deus já tinha falado que ia fazer, amém? Inclusive uma dica: se você está aqui namorando há mais de 5 anos. Tem alguém namorando há mais de 5 anos? Não? Deve ter cotovelo rolando. Não levanta, senão acabo tudo hoje. Não, eu brinco porque quando eu entrei na família, a minha cunhada namorava há 7 anos. Eu falei: sogrão, não vai rolar casamento. Por que daqui? Eu falei: tem 7 anos para se posicionar. Se posicionou até hoje, não vai rolar. E não deu outra. 1 ano e meio depois eu casei e a minha cunhada separou do namorado. Hoje ela é casada, glória a Deus por isso. Conheceu meu cunhado numa viagem de missões que a gente fez para a Bahia. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a gente diz: pai, eu quero viver a plenitude dos sonhos que você tem para o meu casamento, irmão, as portas se abrem. Alguém viveu milagres a partir do posicionamento?
Alguém que casou e não tinha nem aonde cair duro, e quando você se posicionou, as portas começaram a se abrir. Por que isso acontece? Porque posicionamento gera milagres. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Fala, posicionamento e gera milagres. E eu lembro que a gente casou, a gente era muito novo, a gente estava construindo a nossa história, e aí a Kezinha ficou grávida. Só que com 6 meses de gestação, a Kezinha desenvolveu um quadro de bipolaridade gestacional. Minha esposa, ela literalmente, ela começou a alucinar, ela ficou irreconhecível. Eu lembro que eu era novo ainda, eu tinha 20 e poucos anos, e eu tive que desenvolver essa habilidade de chorar sem ninguém poder ver. Eu lembro que várias vezes eu entrava no banheiro, ligava a ducha lá do banheiro e chorava sozinho. E eu falava, Deus, a gente tem tantas promessas. Será que esse vai ser o final da nossa história? Eu lembro de alguns amigos que falavam, eles eram tão novos, tinham tanto potencial. Muita gente achou que a nossa história tinha acabado ali. E é por isso que eu falo que em momentos difíceis a gente vai ter que escolher se a gente vai se apegar ao que os outros dizem ou aquilo que Deus fala. Alguns diziam, é o final da história, não tem como. Tinha muito potencial, mas agora não vai mais acontecer. A promessa não vai mais se cumprir, mas a última palavra sempre é de Deus. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Fala, irmão, a última palavra sempre é de Deus. E eu lembro que quando a Kezinha pegou a Cécia no colo, na maternidade, naquele dia a mente dela foi curada. A Cécia completou 10 anos semana passada, e desde que a Cécia nasceu, a mente da Kezinha foi curada. Eu lembro que quando a Cécia nasceu, eu precisava de ajuda para fazer compras lá em casa. Eu estava quebrado. Meu pai às vezes ia lá no envelope, na caixa de correio, deixava um dinheiro. Meu sogro ajudou a gente a montar o quartinho da Cécia, porque eu não tinha dinheiro para fazer nem o enxoval. A Cécia morou, ela nasceu na Casa dos Fundos, na rua Estados Unidos. Alguns anos passam. 2018, eu e a minha casa, a gente recebe um convite para ir para os Estados Unidos pastorear uma igreja. E aí vem o segundo filho, vem o Benício, significa bendito, abençoado, aqueles de que falam bem. Eu estava em Israel, irmão, 2019, no meio de uma gruta, no subterrâneo de um lugar onde Davi se escondeu com seus valentes. E aí um homem se levanta, ele começa a profetizar. E ele fala, Deus vai te dar um filho no ano que vem, vai ser um filho homem. Mas não vai parar aí, Deus vai te dar mais um filho e vai ser uma mulher. 2019 isso. No início do ano seguinte, vem a notícia, que a Kezinha está grávida. Minha primeira filha, ela nasce quando a gente mora na Casa dos Fundos da rua Estados Unidos. Meu segundo filho nasce quando a gente está pastoreando nos Estados Unidos. Irmão, Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus de circunstâncias adversas. Deus não é o Deus das coisas difíceis. Deus é o Deus das coisas impossíveis. Quando todo mundo diz não vai acontecer, Deus continua dizendo já aconteceu. Quando todo mundo diz não vai se abrir, Deus continua dizendo já se abriu. Alguém comigo? Primeira filha, eu tô dependendo de favor para comprar leite, dependendo de favor para fazer compras. Meu segundo filho nasce. A gente está vivendo o início do maior romper da nossa vida, o início do maior romper do nosso ministério. Aí no nascimento do Benício, o médico me chama, Kezinha lá, barriga aberta. O médico me chama e fala, pai, tá vendo o útero dela? Eu falei, tô vendo, aquele monte de camada de pele, de sangue. Alguém já viu um parto cesáreo? Se você não tem o estômago forte, conselho de amigo, não veja, ok? Não veja. Eu já vi imagem de muito pai desmaiando na hora do parto. Alguém aqui desmaiou na hora do parto do filho ou não? Quase, ok. Eu te entendo, meu irmão. Aí o médico me chama e fala, tá vendo isso aqui? Eu falei, tô, doutor, é o útero dela. Ela não pode mais ter filho. Eu falei, tá bom, doutor, depois a gente conversa. Ele falou, não, eu preciso que você entenda o que eu tô te falando. Se ela engravidar de novo, vai morrer ela e a criança. E aí a Kezinha tá lá, anestesiada, ela me chama, começa a apertar minha mão, eu falo, fala amor, o que foi? O que ele está dizendo? Eu vou morrer? Eu falei, não amor, tá tudo bem, ele está dizendo que você não pode engravidar, mas isso é uma opinião médica. Ele falou assim, não, eu estou dizendo que ela não vai engravidar, não pode engravidar. Aí meses depois vem a notícia, que a Kezinha está grávida de novo. E aí começa aquela batalha, a gente vai ficar com uma opinião de um médico, a gente vai ficar com uma promessa de Deus. A gente decidiu ficar com uma promessa de Deus. Deus disse, eu vou te dar um filho, vai ser homem. Eu vou te dar mais um filho, vai ser mulher. E aí vem a notícia, terceiro filho, uma menina. Se cumpre uma palavra profética. E a gente encara a gestação com fé, com ousadia, com confiança. E aí quando ela vai nascer, a gente vai para um médico diferente. A Kezinha, ela tomou ranço daquele segundo médico. A gente foi para um outro hospital, para um outro médico.
E aí quando está no meio do parto, o médico me chama e a mesma cena acontece. Ele fala: tá vendo o útero da sua esposa? É muito fino, ela não pode engravidar de novo. Eu falei: doutor, eu já sei dessa história. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque se dependesse da opinião de algumas pessoas próximas, a nossa história tinha acabado na primeira gestação. Se dependesse da minha opinião médica, a nossa história tinha parado no segundo filho. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. O que você vai viver com Deus está diretamente ligado a quem você escolhe ouvir. Tem promessas que o Senhor te fez no início da tua jornada, tem promessas que o Senhor fez no início do teu casamento, tem promessas que o Senhor fez no ventre da tua mãe. E nessa noite a gente precisa reafirmar se a gente continua se movendo pelo que os outros dizem ou por aquilo que Deus fala. O nosso maior legado vai acontecer quando a gente tirar a multidão de dentro da nossa casa e começar a trazer os conselhos de Deus para dentro dela. A Bíblia diz que quando a filha de Jairo, o povo está chorando a morte dela, Jesus chega e ele fala: a menina não morreu, ela só dorme. E a multidão começa a rir dele. Irmão, guarda isso, olha para mim, você está comigo? Diga amém. A multidão não tem dificuldade de chorar a nossa dor, mas ela tem dificuldade de acreditar no nosso milagre. Jesus fala: tem muita gente dentro da casa. E a Bíblia diz que quando a multidão saiu, Jesus então entrou. E a filha de Jairo ressuscitou. Eu quero profetizar sobre você em nome de Jesus, que na sua casa não há espaço para opiniões de homens, só há espaço para uma palavra de Deus. Levanta suas mãos em nome de Jesus. Levanta suas mãos, eu profetizo em nome de Jesus. Menos espaço para opiniões de homens, mais espaço para conselhos de Deus. Menos espaço para a voz dos diagnósticos médicos e mais espaço para as promessas de Deus. Você é quem Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Você tem o que Deus diz que você tem. E não importa se as pessoas acreditam ou não que vai acontecer. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que vai acontecer, declare com autoridade, diga: eu creio, já aconteceu. Diga: se Deus disse que vai se abrir, diga: eu creio, já se abriu. Diga: se Deus disse que eu vou romper, diga: eu creio, eu e a minha casa viveremos o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar, de verdade, você pode celebrar Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, caminhar com Deus não é fácil, mas Ele nunca disse que seria fácil. Mas não há outro caminho senão esse. Porque o que a gente aprende caminhando com Deus é que o mesmo Deus que permite é o Deus que protege. O Deus que permitiu os desafios no nascimento da Cécia é o Deus que protegeu a gente em todo o tempo. O Deus que permitiu a minha internação em 2018 é o Deus que me tirou de lá. O Deus que permitiu alguns momentos de crise é o Deus que me tirou no meio da crise. A gente olha para a história de Daniel. Deus permitiu os leões, mas Deus também protegeu dos leões. A gente olha para a história de Pedro. Deus permitiu a tempestade, mas Deus também protegeu na tempestade. A gente olha para a história de Davi. Deus permitiu perseguições, mas Deus também protegeu das perseguições. A gente olha para a história de Noé. Deus permitiu o dilúvio, a tribulação que aconteceu, mas Deus também protegeu a casa dele no meio da tribulação. Eu vim aqui só para te lembrar, e eu finalizo aqui, irmão, que vamos construir um legado com Deus se a gente se lembrar que o mesmo Deus que permite é o Deus que protege. Não é porque alguns desafios acontecem que Deus se esqueceu de nós. Deus ama você, Ele sonhou com você, Ele desenhou você, Ele desejou você, Ele se entregou por você. A Bíblia diz: aquele que nos deu o seu único filho, não nos dará também juntamente com Ele de graça todas as demais coisas? O que Deus tem para nós, irmão, é infinitamente maior do que tudo que a gente já pediu ou pensou. Quando a gente fala sobre legado, a gente tem que entender isso. Deus tem pensamentos a respeito da minha família que são maiores do que os meus pensamentos. Deus tem caminhos para mim e para os meus filhos que são mais altos que os meus caminhos. O salmista diz: o Senhor, Ele escreveu sobre cada um dos meus dias no seu livro antes de qualquer um deles existir. Sabe, o Deus que me conhecia antes da minha conversão é o mesmo Deus que me guarda depois que eu me converti. O Deus que me conhecia antes de eu conhecê-lo é o mesmo Deus que quer se revelar para mim depois que eu o conheci.
Deus tem palavras a seu respeito, Deus tem promessas a seu respeito, Deus tem desígnios sobre você, Deus tem palavras que Ele liberou desde o ventre da sua mãe. Algumas delas foram formadas antes do ventre da sua mãe se formar. E assim também são sobre os seus filhos. Assim como Deus tem palavras sobre nós, Deus tem palavras sobre os seus filhos. Os seus filhos serão tudo que o Senhor diz que eles serão. A sua casa vai ser tudo que o Senhor declarou que ela seria. Você crê nisso?